Olá, pessoal. Meu nome é Pamela. Eu estou aqui junto da Cláudia. A gente veio trazer para vocês uma parte de gestão financeira no cotidiano, o porquê falar sobre dinheiro, planejamento futuro. E eu trabalho no mercado financeiro há 10 anos. Tenho certificação Ambima e trouxe junto dela alguns pontos principais para trazer para vocês, enquanto investimento, previdência privada, alguma parte de planejamento e aquisição de bens, e o quanto isso tem nos afetado enquanto cenário econômico brasileiro, né? A gente vem de nova taxação, um cenário macroeconômico, e a gente vai falar um pouco disso, do quanto isso é importante no nosso dia a dia. Vamos falar de geral, de Brasil, para depois trazer para a nossa realidade enquanto pessoa física. Então, por que falar de vida financeira? 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança. 77% das famílias brasileiras estão endividadas. E os outros 23% estão aqui, né? 60% dos idosos aposentados não conseguem guardar dinheiro regularmente. 70% dos golpes financeiros no Brasil têm como alvo pessoas com mais de 60 anos e apenas 27% dos idosos possuem conhecimento financeiro básico. – 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres e são responsáveis por 90% das decisões da compra da família. E 57% dos divórcios realizados no Brasil foram motivados por problemas financeiros. É por isso que a gente vai falar sobre dinheiro aqui hoje. Tem problemas muito sérios entre a melhor idade, né, acima de 60 anos, a tecnologia, Pix, jogos eletrônicos, trouxe isso muito latente na questão dos golpes e de dinheiro fácil. Mas também vocês vão ver o quanto a regularidade de contribuição mensal, o quanto isso vai fazer diferença lá na aposentadoria, na previdência privada de vocês, ou uma possível aplicação financeira. Aqui, gente, a gente tem um gráfico de como aconteceu a nossa taxa de juros nos últimos 20 anos. E a gente vai ver que a gente só teve desde 2000. E a gente segue uma linha em que esteve acima de 20% lá perto de 2003, talvez. Então, hoje, de 2006 a 2025, a gente está numa das maiores taxas de juros das últimas 2 décadas. Aqui, eu trago para vocês a questão do crédito. Embaixo, a gente tem numa linha mais clara, enquanto PJ, pessoas físicas, e na linha mais escura, APF. E lá em cima, crédito não consignado, que é aquele crédito pessoal, simulador pelo aplicativo, ou vocês vão até a instituição financeira de vocês e fazem as concessões, né? E o quanto isso tem aumentado. Olha a diferença da taxa de juros ali, ó. Maio de 2020, a proporção de pessoas que têm tomado crédito nos últimos anos em vista do cenário econômico. Então, lá aquele primeiro índice que a gente falou sobre endividamento familiar. E ali embaixo, a questão do financiamento, que é basicamente a gente colocar uma garantia nessas operações. O quanto isso também vem aumentando. E aqui, o mercado de trabalho, enquanto emprego, e o Brasil registra 2.200 pedidos de recuperação judicial em 2024, e o maior número da série histórica Ponte Serasa
de recuperação de pessoa jurídica, no caso de empresas, e da taxa de inadimplência enquanto pessoa física. E por que a nossa relação com o dinheiro é tão desafiadora? O que vocês acham? Quem participar vai ganhar brinde depois, hein? Eu acho que a gente não é habituado a falar, algumas famílias, não é habituado a falar desde cedo. Na escola poderia ser, eles trazerem isso de uma forma sem tabu, sem falar sobre mesada ou falar sobre qualquer outra coisa, mas que trouxesse essa pauta, né? Eu acho que pela falta de hábito é por isso que hoje torna-se um desafio para muitos. Cultural, né? A gente não tem essa cultura de entender. A gente sempre brinca que nas escolas a gente deveria aprender, ao invés de fórmula de Bhaskara, fazer imposto de renda, né? Mas eu acho que é cultural, sim. Nós, enquanto família, enquanto educação na escola mesmo, a gente não tem essa cultura. Mas mais do que isso, é porque o nosso comportamento com dinheiro é muito mais emocional do que racional. A gente vai ver nos próximos slides como a gente se comporta sendo influenciado pelo nosso cenário no geral, pelas redes, pela ansiedade, pela compensação. Temos um dia ruim, a gente vai lá e faz uma compra. Um dia bom, a gente vai lá e compra. Ou eu quero mostrar para o meu colega, ou para colega, ou para, enfim, o quanto o meu carro é mais novo, ou a minha casa é mais bonita. Há momentos em que atitudes são baseadas em emoções, e quando vinculado ao consumo, é preciso ter cuidado para que não se trate apenas de status. E o princípio basilar da educação financeira é gastar menos do que você ganha. Difícil, né? Essa aqui eu vou precisar dar um play aqui. Somos influenciados por marcas e por postagens de amigos nas redes sociais. Adquira o hábito de se perguntar: eu preciso? Qual é o meu senso de urgência? Aí ali nos stories, estou precisando trocar de carro, preciso de um celular novo, quero fazer essa viagem, essa promoção é imperdível. O quanto isso nos afeta enquanto diferença de desejo e qual a nossa necessidade. Vocês têm claro essa diferença para vocês? O que não passa de desejo e o que é uma necessidade? Recentemente eu fiz parte de uma palestra onde a palestrante ela tinha problema auditivo. E ela tinha na lista de sonhos da vida dela que ela precisava ir em 20 shows de determinadas bandas que ela tinha selecionado. A perda auditiva dela era gradativa e em 2 anos, mais ou menos, ia ser 100%. O que era desejo dela e o que era necessidade? Ela tinha o desejo de ir nessas 20 shows dessas bandas. Parte delas já estavam, boa parte já completos. Mas ela tinha necessidade, por exemplo, de trocar de carro nesses 2 anos? Ou a necessidade dela naquele momento, sabendo que a audição era gradativa e a perda dela não era, talvez, ir nos shows? Então, aquele emocional tem que ser levado em consideração, sim, mas racionalizem as compras e os desejos e do que é prioridade para vocês. Às vezes você é portador de uma doença que você não vai ter uma outra oportunidade de uma viagem em família. Então, aquilo é uma necessidade. E a gente vai falar muito de quem é perfil tomador, quem é perfil aplicador. Tem certo e errado? Os dois são certos. As necessidades da gente são as nossas necessidades. E daí agora quem nunca falou essas frases, daquelas que eu disse, de compensação? A vida não é só pagar boleto.
Eu nem vou sentir a parcela. Se eu posso pagar a parcela, eu posso pagar, né? Eu mereço. Não sei se vou estar vivo amanhã. Eu trabalho para quê? O importante é ser feliz. E assim a gente vai tomando crédito e fazendo compras. Exatamente. E daí a gente vem com a nossa cultura brasileira. Isso é muito bom, mas também tem que ter os cuidados, né? A gente é muito otimista, gente. E quando o celular estraga? Ou eu não tenho seguro e deu um problema no carro. A TV não ligou mais. Passei mal. E agora? Quem é autônomo? Não é o caso aqui, mas... O golpe. Caí num golpe. Às vezes um carro era baratíssimo. Nossa, que negócio. Não existia negócio. Aqui eu trago para vocês a respeito das despesas fantasmas. A gente sempre traz o exemplo de... A gente, às vezes, contrata um streaming para ver uma série. Chega no final do ano, a gente tem 6 contratações lá no cartão de crédito. Para ver uma série, que era para ter durado um mês. E isso te envolve, sei lá, R$300 naquele ano. Gente, precisa de 6 streamings? Talvez os R$300 para você estar aplicando numa previdência para o futuro de vocês. Vocês vão ver o que R$250 num período bem longo faz na vida de vocês. E agora que a gente já falou de gastos, agora a gente vai falar de futuro. O que vocês entendem por planejamento? Ou esse futuro financeiro enquanto economia brasileira? Como é que vocês entendem a importância disso hoje? O que nos leva a investir? Além das preocupações pessoais. Pode ser uma viagem, uma formação acadêmica, roupa, um automóvel, uma viagem com a família, uma gestação, aí um filho que chega, balada, evento, enfim. Como tomar as melhores decisões em relação ao dinheiro. E agora a gente vai falar de investimentos. Cada instituição financeira que vocês trabalham hoje vai ter sites que fazem, a gente chama de API, que é a análise de perfil de investidor. E são 3 perfis hoje. O conservador, que é basicamente 100% do que vocês aplicarem em renda fixa. O moderado, que é parte em renda variável e parte em renda fixa. E o agressivo ou arrojado, dependendo da instituição, que é 100% em renda variável. Como é que vocês descobrem isso? Nos bancos de vocês, pelos aplicativos, vai ter. Ou, caso vocês não tenham esse interesse, joga no Google qualquer perfil de investidor ou API, vocês vão conseguir saber qual que é o apetite de risco de vocês. E agora vem a pergunta de milhões. Quem quer ser um milionário? Falo mi, né? Pode ser bi também. Todo mundo, né? E aqui, se começar a contribuição hoje, quem ainda tem 30 anos de contribuição? Acha que é muito tempo? Ou eu vou fazer uma pergunta indiscreta aqui. Quem quer 30 a mais? Todo mundo, né? Não, né? Tudo 30 a menos. Então tá todo mundo dentro do perfil de começar a investir. Pessoal, R$250 mensais. Aqui tem uma projeção que começava lá em 1994. Se vocês quiserem depois, no final eu mostro para vocês a planilha toda, com variações entre a renda variável e a renda fixa. Nesta primeira coluna, ele tem período, ali BBA
a S3, que é um papel da Bolsa, e lançada como IBOV, e na outra tem CDI. Então, vamos lá. R$ 250 no primeiro mês, no IBOV tem um acumulado de R$ 271, certo? Na aplicação fixa, você tem 266. E assim vai seguindo os meses. Maior diferença, renda variável, vocês têm que reaplicar o que vocês têm de valor manualmente, ela não é automática. Então, vocês têm que ter o comprometimento de os R$11 ali que rendeu, reaplicar no mês seguinte, mais 250. Ficou claro? Aqui é 30 anos depois. Na renda variável, 5.549.000. Na renda fixa, 895.868. É bom, né? É um bom número, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos? Reação? É só para vocês entenderem que é tempo, gente. Não é valor. 30 anos, R$250. Quem tem apetite ao risco vai chegar ali em alguns meses que vai dar 15%, 16% negativo. Mas todos os outros meses vai ter rentabilidade um pouco menor, um pouco maior. Influencia muito o conhecimento também. Não adianta a gente querer da noite para o dia se arriscar e achar que vai ganhar horrores de dinheiro. Não existe mágica, mas é tempo. A ideia, gente, é que a gente construa novos hábitos e mude aquele pensamento de que a minha família não tem essa cultura, eu não consigo guardar, ou eu ainda quero viver o hoje, eu trabalho para isso. O nosso futuro, enquanto aplicação, enquanto aquisição de bens, enquanto aposentadoria confortável, é muito importante que vocês pensem. E se não tem 250, que seja 100, 150. Os números vão ser tão quanto expressivos com uma Selic hoje que a gente está 15. Então, hoje uma renda variável, óbvio que 30 anos é muito tempo, a variação é bastante grande para mais e para menos, mas hoje quem tem uma renda fixa, que não se preocupa, não precisa rentabilizar lá todo mês. Vai ter uma boa rentabilidade. E daí agora a gente vai falar um pouquinho de investimentos enquanto modalidades mesmo. Todo mundo aqui tem minimamente algum conhecimento além de poupança, sim? Ou não? Sim? Então a gente tem o RDC ou CDB, que são as mais tradicionais nas instituições financeiras. Eu trabalho numa instituição financeira cooperativista, então a gente tem a nomenclatura RDC, mas nas instituições financeiras públicas e privadas são CDB, a LCI e a LCA, a Previdência Privada, o Tesouro, poupança e fundos. RDC e CDB, o significado é recibo de depósito cooperativo ou certificado de depósito bancário. É um produto de investimento em renda fixa comercializado exclusivamente por instituições financeiras cooperativistas, no caso de RDC, e de CDB por instituições bancárias. Os investimentos possuem carência mínima de aplicação de 1 dia, prazo de vencimento pré-estabelecido e são rentabilizados diariamente, podendo ser contratados com taxas pré-fixadas ou pós. Isso qualquer banco tem, gente. Então, tirou da conta corrente, hoje em dia, inclusive na maioria bancos digitais, não precisa nem tirar da conta corrente e transferir para a aplicação. Vai estar rentabilizando aquele saldo que vocês possuem em conta. LCI e LCA são letras de crédito que são disponibilizadas para aquelas finalidades específicas. A LCI é crédito imobiliário e a LCA é crédito do agronegócio. Eles são títulos do governo que são aplicados naqueles nichos. Então, por exemplo,
Você hoje aplicando um valor em LCI, você vai estar incentivando um fundo governamental que investe nos fundos imobiliários. E eles possuem um objetivo de financiar esses setores específicos. A LCI possui carência mínima de 9 meses. Isso foi bem recente, a mudança, 270 dias. E a LCA possui carência mínima de 180 dias. Isso mudou em maio, tá? Eles possuem isenção de imposto de renda para pessoa física. Existe a modalidade para pessoa jurídica, mas para vocês, alguns bancos trabalham com valores mínimos também. 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais. Ou aportes em bolsa também, nessas próprias letras, a partir de 100 reais. O Tesouro é um programa do governo brasileiro que permite a compra de títulos públicos. Eu sempre explico que é como se a gente emprestasse o nosso dinheiro para o governo e ele nos pagasse um aluguel daquele valor. Esses títulos têm diferentes prazos de vencimento e formas de remuneração com carência mínima a partir de um dia também. Hoje a tarifa é regressiva, então depende do período. A partir de 6 meses é 20%, um ano 20%, mais 361 dias, 17,5%. A partir de 2026, vai ficar fixo em 17,5%. Gente, todo o valor de aplicação de vocês, o desconto do imposto de renda das modalidades que vocês escolherem é sempre sobre o valor de rentabilidade, não sobre o capital. Então, R$1.000 aplicados, rendeu R$100, o desconto do imposto de renda é sobre os R$100, e não sobre 1.100, tá? Importante lembrar vocês. E poupança, que hoje é uma das formas mais simples de guardar dinheiro e menos rentáveis. Ela também é conhecida como caderneta de poupança e é um dos investimentos mais tradicionais e populares do Brasil devido ao baixo risco para quem quer juntar dinheiro. Ela é diferente do RDC e do CDB, ela é isenta de imposto de renda, só que a rentabilidade dela é menor. Então, às vezes, numa conversão bem rápida, vocês vão ver que lá no RDC vale mais a pena. Ah, mas eu não declaro imposto de renda, que eu acho que não é o caso de vocês. Mas não tem problema. A instituição mesmo, ela vai tirar da rentabilidade de vocês lá no final, lá dos R$100, vai haver essa dedução. E um ponto importante da poupança é que ela só rende no aniversário. Então, o que isso quer dizer? Apliquei R$100 no dia 10. E no mês seguinte, lá no dia 9, eu precisei tirar, usar o valor. Eu não ganhei nada por esses dias, porque ela só pagaria no dia 10 do mês seguinte. Isso que quer dizer o aniversário. Diferente do CDB e do RDC, que é diário. Então, usei por um período de 5 dias, vai rentabilizar 5 dias. Na poupança, 30 dias. Ou, dependendo do mês, vai dar 31, né? E aquilo que eu falei para vocês. Não existe fórmula mágica. Os esquemas de pirâmide no sentido de rentabilidade de 4% ao mês na renda fixa. Não existe. Não existe, gente. Alguma coisa ou está errada, ou você vai participar de uma conduta criminosa. Ou, minimamente, vai começar a fazer parte da parte baixa da pirâmide. Joguinhos, tigrinho. A gente coloca no nosso material uma colocação do Palmeiras, do jogador há um tempo atrás, que ele fala: Scarpinha, agora não tem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar. Depois que tu colocou, meu caro, o dinheiro, o santo não ajuda mais, não devolve. Três hábitos como aliados para melhorar a sua vida financeira. Gente, faça um orçamento. Aquela ideia do quanto eu ganho e quanto eu gasto.
10% do que eu gasto, do que eu ganho é muito para eu guardar. Tira 5, tira 2, tira 1, mas guarda. Guarda para se o celular quebrar, se precisar trocar a televisão. Aqui no início quando eu cheguei, eu não sei o nome dela, da de blusa verde. A Eva falou sobre que o marido e ela conversando aqui sobre uma parafusadeira. Às vezes, você vai pagar R$129 na Shopee, uma parafusadeira, que vai durar uma semana. Façam análise dessas compras de que talvez comprar R$300 e vai durar 2 anos. Ou para a finalidade que você tem, sem se preocupar. Ou então, paga um prestador de serviço. Auxilia aí o teu colega, comércio local. Invistam. Invistam dinheiro. Hoje, todos os 30 menos que temos aqui. O que vocês esperam para daqui 5 anos? Trocar de carro? Trocar de iPhone? 10 anos. 30 anos. Quem quer ser um milionário? E daí agora a gente fala de previdência privada. Gente, até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Perguntem. Ou deixamos para o final. Quais que são as principais vantagens? Tributárias, estímulo da poupança, possibilidade de portabilidade de um banco para o outro, na mesma modalidade, que eu vou explicar para vocês na sequência, ausência de come-cotas, facilidade de sucessão patrimonial e liquidez. A liquidez ela é mais ou menos, tá? Porque a previdência privada ela precisa, para começar a ser legal, 10 anos. Pelo menos. Travou. Por que a previdência privada é cada vez mais importante para o seu futuro? Primeiro, porque nós estamos numa população que está ficando velha. Enquanto contribuição INSS e FGTS, a gente não tem mais uma população altamente produtiva de contribuição. Então, os seus 30 menos aqui, vocês estão contribuindo bastante, vocês ainda têm bastante tempo a contribuir. Mas o nosso rombo hoje atinge 25,5 trilhões. Até 2100. Conseguem ver ali? Acho que eu não sei se eu estou na frente aqui. Toda a parte de despesa, o rombo. E olha o que a gente tem de receita. São 13, são 3 vezes menos. 10% da população brasileira tem 65 anos ou mais. Idosos são 22,17 milhões contra 14,09 milhões com 12 anos. É muita gente. É isso que eu digo, gente. A gente tem uma população idosa. E aqui a gente tem as duas modalidades de previdência privada. Vocês já devem ter ouvido falar em PGBL e VGBL. A PGBL é para quem contribui para o INSS e faz declaração de renda completa. Ela pode, dependendo do valor que vocês têm a restituir lá no final do ano, um benefício fiscal de até 12%. Para quem não paga, recebe, o ideal é fazer na modalidade VGBL. Por quê? A VGBL ela tem uma dedução lá no final.
quando você vai fazer o resgate. A PGBL, devido aos descontos que você vai ter anualmente com as contribuições, lá no final, você vai pagar sobre o capital. Essa é a principal diferença, tá? PGBL sobre o capital total, que você, 30 anos, 20 anos, 15 anos, juntou. VGBL sobre a rentabilidade, assim como era nas aplicações que eu expliquei para vocês. Então, quem faz completa e paga, recebe as deduções anualmente. Um desconto aí de 12%, tendo previdência privada. Fazendo VGBL lá no final. Então, a gente tem aqui sem PGBL e com PGBL, a renda bruta anual de em torno de R$100 mil, o aporte da PGBL, R$12 mil lá no final. A base de cálculo do imposto de renda fica sem PGBL sob 100 mil, com PGBL 88. IR a pagar 27,5, 27.500 numa situação, 24.200 em outra situação. A economia no imposto de renda daquele ano foi de R$3.300. E a renda líquida do ano passou de 72 para 75.800. Assim como qualquer modalidade de investimento, depende do perfil da pessoa, da contribuição que ela faz. Agora eu vou trocar de tela e eu quero um voluntário. A Júlia é novinha, Essa aqui tem bastante tempo de trabalho pela frente. Não, é pra ela quer os dados. É seu nome. Ela vai financiar um carro. Meu Deus. É Julie, teu nome? Júlia. Tu sabe o quanto tu quer de renda no futuro e precisa descobrir o quanto deve contribuir? Ou tu sabe o quanto tu pode investir mensalmente? Vamos lá. Tá funcionando? Vamos supor, então, que tu possa contribuir R$100 por mês, pode ser? Pergunta indiscreta, qual a tua idade? Com quantos anos, Júlia, você quer começar a receber uma renda complementar? Não pode ser 26. Não sei, 30? Não, pode ser ano que vem? Não. Tá. Hoje, Pode. se você fosse se aposentar unicamente pelo INSS, seria a partir dos 65 anos. Tá. Tá? Tá, sim. Mas com 50, tu gostaria? Seria Pode ser? tudo, sim. Obrigada, Cláudia. Você possui beneficiários, filhos, Não. dependentes? Não. Existem algumas instituições que elas fazem aportes mensais de benefício, principalmente instituições financeiras. Vamos supor, 3% do teu salário você paga, 3% é a instituição. Eu vou simular como são algumas exceções, eu vou dizer que não, que o teu empregador ele não te ajuda, Tá. né? Eu vou colocar aqui R$5 mil o teu salário, tá? Tá, quem dera. E eu coloquei R$100, que é o valor de contribuição dela. Eu já de pronto digo que para a renda dela, mesmo que ela contribua dos 25 aos 50 anos, são 25 anos de contribuição. Não é um bom valor, tá?
A taxa de retorno, a gente sempre coloca em média 6%. É uma renda bem conservadora, porque ela é considerada ao ano, mas ela tem uma projeção de como é bastante tempo. A gente pega índices de, por exemplo, uma Selic na pandemia de 2,5%, 3%, e em 2025 de 15%. Então, é bastante diferença, a gente tem que ficar no meio do caminho, tá? Não haverão contribuições esporádicas, ou sim? E nós não vamos trazer um valor acumulado de outra instituição. Por exemplo, um aporte, já vamos começar a previdência com R$10.000. Então, nós não vamos ter contribuição esporádica e nem aporte acumulado. Na previdência também tem uma espécie que a gente chama de pecúlio, que vocês podem ou não incluir uma espécie de seguro de vida mesmo, que você tem indicadores. Na nossa instituição, o mínimo é 26 para morte e invalidez 16. Também não é o caso, é somente pura previdência. Vamos supor que ela tenha um seguro de vida à parte. Vamos só simular para vocês verem aqui, ó, como ficaria. Hoje, com R$26 de contribuição na previdência dela, ela teria uma cobertura de 123 mil, pela idade dela, tá? Aí agora eu vou te fazer uma nova pergunta. A gente tem um prazo mínimo de 10 anos, que foi aquilo que eu falei sobre previdência, que começa a valer um pouquinho a pena, e você pode estipular um percentual do período de tempo. Eu quero uma rentabilidade de por tantos anos, no caso aqui 20 anos, contribuindo 100, você teria 260. Ou por tempo indeterminado, prazo indeterminado, até terminar o valor que você contribuiu por aqueles 25 anos. Então, aqui, se ela colocar por prazo indeterminado, ela tem R$330 até acabar a contribuição dela. Eu vou passar para a próxima tela para ficar mais claro para vocês. Você precisa de 25 anos para atingir o seu objetivo, que foi os dados que ela me deu lá no início. O saldo dela é de R$67.000, 628,85. Ela contribuiu 30 mil. Ela rentabilizou 37. Ela teria uma renda por 20 anos complementar de R$260 ou por prazo indeterminado de R$330. Esse prazo indeterminado, gente, é até o último mês que tiver dinheiro lá. Então, exatamente. É os R$67.000 até ele acabar. O indeterminado é bacana porque você vai tirando 330 por mês e todo o fundo vai ficando lá, rentabilizando. É por isso que às vezes ele é indeterminado de fato, porque daí você vai sofrer por alterações da Selic. E se você pré-determina os 260, ele não é que ele para de rentabilizar, mas ele já está contando por aquele prazo, 20 anos, ele vai ter que te pagar aquele valor. Vocês entendem isso como negócio? Não sei se é negócio, né? 25 anos, tu contribuir com R$100 e depois tu tirar 260. É só para vocês entenderem que a previdência privada, ela precisa realmente ser entendida por vocês. Porque ela não... com R$100 eu vou ter uma renda complementar. Não, tu não vai ter. Hoje, se você tem uma renda mensal de R$5.000, você precisa aportar em torno de 500 para você ter algo perto de R$3.000. E daí é entender eu quero mesmo para minha aposentadoria, lá pela contribuição de 20, 25 anos, 30 anos, ou eu quero ter acesso a isso enquanto eu estiver bem ainda, ou estiver saudável. Hoje eu ganho 5.000 e eu quero ganhar mais 5.000 depois. Então, aplica, não faz previdência.
Não abre mais. Gente, vocês me perdoem com a tecnologia que... Afinal de contas, dinheiro traz felicidade? Traz, né? Ninguém é bobo aqui. Ninguém sai queimando dinheiro. Então, a ideia é, de fato, que vocês entendam qual é a felicidade de vocês hoje. A gente passa para um terceiro bloco, que trata sobre aliados. A Cláudia me pediu alguma coisa mais voltada também, primeiro sobre previdência, aplicação. Eu vou trazer só muito pontualmente, assim, cartão de crédito, benefício do parcelamento, do quanto vocês conseguem usar isso fora do Brasil, a questão do IOF, hoje os cartões multimoedas, então é uma segurança, hoje a gente não se usa mais papel, moeda para viajar, então a troca por milhas, a troca por benefícios, então isso é muito legal. Utilizem o cartão como benefício mesmo, como aliado de vocês. E a gente tem também a questão do planejamento, e eu vou mostrar para vocês a diferença daí, de novo, da tomada de crédito entre consórcio e financiamento, para vocês também terem uma noção das diferenças quando a gente fala de taxa de juros, tá? Pamela, eu sou muito mais parte do perfil tomador do que aplicador. Só que eu também penso no meu futuro enquanto... Eu trabalho numa instituição financeira e dizem que são as piores pessoas para gestar financeiramente a vida dos outros. A gente já viu uns memes do tipo, se o banco disse que eu posso pagar, né? Quem sou eu para dizer que não? Mas o consórcio, para mim, funciona não para adquirir bens, mas eu ter o boleto para pagar. Porque eu tenho o dinheiro na minha conta, eu não guardo ele, eu não aplico ele. Mas eu tenho o compromisso de pagar o boleto do consórcio, que pode ser, lá no final de determinado período que eu vou estabelecer, um capital que eu guardei por tantos meses. Então, criar o consórcio também como uma dívida. Ela não vai comprar nada, ou vai, dependendo do que você quiser, mas lá no final de determinado período, eu vou ter aquele capital para mim. Ah, mas a taxa de administração... Para mim, funciona. Para mim, ter o boleto é um compromisso que eu tenho para pagar, como se fosse... Porque se depender que eu vá na minha conta e aplique tal valor, eu não faço. Eu acho que aquele dinheiro está disponível para mim gastar. Pamela, não sei se vocês... né? A ideia do consórcio para financiamento imobiliário, eu trouxe algumas informações gerais também, e o porquê que hoje, no cenário atual, está tão difícil a questão do financiamento imobiliário. E daí trazer para vocês a questão do consórcio como uma alternativa. Caixa eleva de 1 a 2 pontos percentuais juros para a compra de imóveis. Então, às vezes, o que você conseguiu lá na pandemia a 12%, 6,5%, 8,5%, no ano do financiamento imobiliário, agora tu chega a 12, a 13, 14, 15. Após a alta de juro do financiamento imobiliário da Caixa, outros bancos também sobem taxa. Falta de recursos congela crédito imobiliário de 20 bilhões na Caixa. Poupança em queda faz Caixa frear financiamento de imóveis. A poupança, gente, ela é o maior financiador do financiamento imobiliário na Caixa Econômica. As pessoas tirando os recursos da poupança, porque hoje não é rentável, ou por inúmeros motivos de endividamento, tomada de crédito, enfim, esse jogo de interesses para a Caixa fica um pouco mais complicado na hora de conceder. Saindo o capital, a gente não consegue emprestar a uma taxa de juros menor, porque a gente não tem mais, a gente está pagando
0,8 ao mês de uma poupança e a gente está emprestando a 0,85. E todo um fluxo administrativo de uma instituição financeira precisa ser paga. Então, por isso que as análises hoje, e não é falando mal da Caixa Econômica, são mais criteriosas. Por quê? Está evadindo o dinheiro da poupança. As pessoas estão pensando em outras possibilidades de aplicação. Então, por isso fica mais complicado a concessão de crédito para barato. Esse montante que está lá no banco? A previdência privada sem pecúlio é de única titularidade. Somente ela pode tirar. Então, caso ela não faça contratação de pecúlio e ela não informe beneficiários, e daí ela pode informar quanto a Código Civil, que pode ser pai, mãe, companheiro, ou ela mesma informar beneficiários, ninguém tira o dinheiro do capital da Previdência, a não ser a própria titular. Vai. Não, vai para inventário. Eu digo no sentido de transferência do benefício enquanto renda para uma outra pessoa. Tá? Ah, eu contribuí 30 anos e morri. E agora eu quero transferir isso para o meu marido, para ele que tenha uma renda complementar. Não, é da única titularidade dela. A menos que tenha indicado e que tenha a incidência de pecúlio. Respondi? Gente, consórcio ou financiamento? Os dois, tá? Como eu falei. É a realidade de cada um. Financiamento. O que é legal? Velocidade. Você vai lá, não muito veloz também, né? Mas você vai na Caixa ou vai na instituição financeira que você quer e você quer comprar um imóvel de 400 mil reais. Você vai ter ali talvez 30 dias, 40 dias entre o trâmite legal da Caixa Econômica, né? Você vai ter um máximo financiável hoje de 280 mil, uma entrada de 120 mil, um prazo de 360 meses, hipotética, tá? A situação. Valor da parcela R$ 2.896, com custo final R$ 1.162.000. A taxa de 12% ao ano, desculpa. 1% ao mês. Mas eu tenho agora. Eu vou lá, 30 dias, tá na mão. Consórcio. Valor do imóvel 400 mil. Você vai financiar. Você vai ter essa margem de 400 mil reais de uma carta. Não tem entrada. 10 anos a menos. 240 meses. Valor da parcela, 1.908. Custo final, 458 mil reais. Taxa de 0,67 ao ano. Essa é a importância de planejamento financeiro para aquisição de bens. Mas você não vai ter agora. Você depende de alguns cuidados no sentido quando você vai comprar esse produto. Que você pode ter a sorte do teu número de cota ser sorteado e ter acesso a esse valor. E existem algumas modalidades de lance, que daí depende de cada instituição, que é, por exemplo, lance embutido, que vai abater do valor da carta, recurso próprio para você passar na frente. E o porquê que o financiamento imobiliário hoje ele fica muito
em páreo com o consórcio, por quê? Vamos supor que hoje vocês tenham 300 mil reais aplicado. E vocês querem um imóvel de 500. Vocês, dando um lance de 300 mil reais, vocês contemplam um consórcio, vocês vão pagar 200 mil a uma taxa de administração e não a uma taxa de financiamento. Com 10 anos a menos, com R$1.000 a menos de parcela. Dúvidas? Bora. Nesse exemplo que deu agora, se eu tivesse 200 mil, mas supondo que eu não tenha, no exemplo que tu acabou de dar, tu falou que eu tinha o 300 mil, mas eu não tenho, supondo que eu não tenho, que não tenho esse dinheiro, né? É como tu falou, dependendo da situação, porque 400 mil reais hoje, talvez eu compre um imóvel, né? Só que o 400 mil reais, se eu esperar pelo consórcio até o final, daqui a 20 anos, eu compro a garagem só com 400 mil reais, entendeu? Então, talvez, ainda que eu olhe ali, 1.160.000 que eu vou gastar no financiamento, ou 458, mas quando eu tiver o 458, ou 400 redondo, né? 400 mil na mão redondo, daqui a 20 anos, o mesmo imóvel que eu compraria hoje com 400, vai valer 1.200.000, 1.300.000. Tudo bem, mas vamos lá. Em 30 anos, o teu imóvel não vai valer 1.166.000. Claro. Não, depende da localização, depende de vários fatores. Não, né? mas o que eu quero dizer é que hoje, se você tem a necessidade de velocidade de agora, o financiamento é o melhor. Não tenha dúvida, é o que eu falei. Não existe maneira errada. A questão é o planejamento enquanto aquisição de bens. Se você quer velocidade, o financiamento é a melhor opção. Agora, eu não tenho pressa, ou eu disponibilizo talvez de R$2.800 para moradia e eu posso talvez pagar uma parcela. O que acontece muito também. Qual que é o teu nome? Éder. Avós que fazem isso para netos. É aquisição de patrimônio, gente. Ou tenho um imóvel na planta e tenho o meu imóvel que eu já moro. O da planta, tu faz um consórcio para depois. E daí tu coloca o teu imóvel hoje como garantia no consórcio, aliena o teu imóvel que já é teu, para pagar o da planta. Então, tudo é uma questão de investimento, de você pensar enquanto... talvez o primeiro imóvel, que é a necessidade de agora, não é um negócio você esperar o tempo de um consórcio, ou fazer um estudo, ou ter um valor aplicado para que você consiga essa contemplação. Então, o primeiro imóvel, ou Minha Casa Minha Vida, de fato, não é negócio. Agora, para investimento futuro, talvez seja. Eu acho que a regra de ouro é que não existe algo certo para mim ou para você. É que precisa ser explicado. E aí você fazendo uma análise mais minuciosa, você vai, por exemplo, como você falou, o financiamento da casa, ele é imediato. Então, se você mora de aluguel, você já economiza o aluguel para pagar a prestação. O que no consórcio, se você, por exemplo, fizer um consórcio que vai durar até 10 anos, até você ser contemplada a sua carta, além da prestação, você vai pagar o aluguel da sua moradia. Só que aí não existe, a regra de ouro é você saber fazer a avaliação disso para a sua realidade. Uma pessoa que recebeu um dinheiro da avó, por exemplo, e que em um ano ele vai ter aquele dinheiro para poder dar o lance, obviamente que o consórcio vai ser. Era só assim, que você já tinha falado, na verdade, que existe a regra de ouro. Não existe o certo e o errado. Para mim e para você, acho que existe o que se encaixa melhor no seu plano e de acordo com a sua condição, né? Perfeito. É mais ou menos também a ideia daquilo que a gente falou da aplicação de renda variável e fixa, né? Do perfil conservador ou do arrojado. Não existe certo e errado, gente. Existe o que a gente adequa à nossa realidade.
Preciso do imóvel agora? Financiamento. É a forma que eu tenho para conseguir meu imóvel e sair do aluguel. Ah, eu quero investir, eu tenho esse valor, eu quero um segundo imóvel, eu quero patrimônio para minha família. Um consórcio, então. Aqui trazendo os cuidados que eu falei, enquanto hoje existem administradoras de consórcio com várias regras que funcionam na hora da contratação e depois na hora da contemplação não funciona mais. Então, o mercado diz que o cliente quer ouvir, mesmo que não seja verdade, cautela com promessas, essa ideia, às vezes, da meia parcela. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, hoje eu vou contratar um consórcio de R$1.000 a parcela e até contemplar, eu pago 500. E eu fiz lá em 10 anos. Eu demorei 5 anos para contemplar. Gente, os 500 que ficou dos 5 anos eu vou ter que pagar nos próximos 5 anos? Não tem mágica. Então, tu pagou 500 por 5 anos, o próximo ano tu vai pagar 2.000, porque tu só tem mais 5 para pagar. Então, às vezes, a gente pensar que tudo que é muito legal, muito atrativo, nossa, que legal, R$500, tu vai ter que pagar depois. E daí, vamos supor que você contemplou lá faltando 2 anos. Foi para R$4.000 a tua parcela. E agora? A questão do cuidado com os aventureiros, golpes, empresas de fachada. Fique de olho nas taxas de administração, porque tem instituições financeiras que trabalham com taxas, por exemplo, acima de 25% de administração, que se tu for fazer a conta, vai lá e faz o financiamento. Porque daí você vai ter o imóvel na hora e a taxa de administração ela é diluída pelo período que você tem uma carta de consórcio. Então, aquele 0,67 passa a ser 1, fácil. Passa a ser 1,2. Então, façam a conta quando é esse tipo de valor mais expressivo na hora de contratar. Porque na venda, e falo enquanto colaboradora de uma instituição financeira, a gente vai falar o que vocês querem ouvir. O que, às vezes, porque o meu amigo disse que lá... Tá bom, aqui também funciona. Consórcio precisa de entendimento, precisa de lance, precisa de sorte, precisa de estudo. Ali no consórcio, o prazo ele também pode personalizar, pode fazer em tempo menor. Sim, cada instituição elas trabalham com grupos no geral. Aí vai ter cartas de determinados valores e de determinados prazos. Então, tudo depende da adequação. Eu quero... O que eu falei para mim que funcionava, que era o boleto pequeno, né? Moto, vamos supor. 36 meses de R$400. 36 meses, 3 anos, 2 anos, né? E daí você lá no final de 4 anos você tem 35, 30, enfim, o valor que você achar condizente. Então, tem prazo, e daí, por exemplo, assim, legal, gente, que isso é basicamente novo no mercado. Hoje tem consórcio para tudo. Tem para moto, tem para viagem, tem para troca de iPhone, tem para cirurgia plástica. Então, daqui a pouco, eu quero fazer silicone. Agora, eu não tenho. Mas eu vou pagar uma parcela de R$400. Daqui 2 anos eu fui contemplada, eu vou ter R$20.000 para fazer a minha cirurgia. E é vinculada, por exemplo, à nota de um prestador de serviço. Então, falem com o banco de vocês, e é o que eu falo de planejamento. Às vezes, a gente quer, na hora, um crédito pessoal que vai sair agora. Mas qual a urgência disso? Talvez se eu esperei para colocar o meu silicone 3 anos... Será que mais 2 anos vai fazer tanta diferença assim? E eu vou pagar 3 vezes o valor de uma plástica?
Hoje, na situação econômica, uma Selic de 15%, um crédito pessoal sem garantia, vocês vão num bom risco, vocês tiverem uma gerente bem legal com vocês, 3% ao mês. Uma taxa legal. Não é nem muito alta. É caro, gente. É caro. Hoje, quem tiver um pouquinho de entendimento de educação financeira, acima de 2% hoje num crédito pessoal já é caro. Mas a gente vai pela facilidade, pelo valor da parcela. Gente, naturalmente, assim, ó, crédito automático digital do aplicativo. Ai, não tem burocracia, não precisa atualizar cadastro. Mas é 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8. Aí é aquilo. Tua necessidade pode pagar aquilo? Tudo bem, fechou. Preciso comprar a TV esse mês. Tudo certo. Mas tu vai fazer a conta no final, tu vai ver que não vale tanto a pena, assim. Às vezes é esperar. Tudo bem? Boa tarde. Pamela, Boa tarde. né? Isso. Pamela, só uma dúvida sobre a questão do financiamento e do consórcio para mim. Com a simulação que você colocou ali. O consórcio é aquela parcela fixa, né? E tem os sorteios, tem toda aquela situação ali. Mas o consórcio, a empresa lá do consórcio, ela não paga juro do meu dinheiro enquanto eu vou pagando essa parcela. A minha pergunta é, então não seria mais vantagem, ao invés de eu fazer o consórcio, já que eu não tenho necessidade rápida, uma parcela, por exemplo, de R$ 1.900, de eu investir esse dinheiro, não vai me dar mais rentabilidade do que eu fazer o consórcio, de repente? Como é que é teu nome? Hermes. Como? Hermes. Hermes. Isso. Ele paga. A administradora paga a correção. Paga a correção. Paga a Minha correção. dúvida A era tua essa. carta, ela passa a valer mais anualmente. Ela tem um ajuste que você vai, dependendo da carta que você fizer a aquisição, vai INPC, IPCA, para um automóvel a FIP ou não. Tudo. Oi? Não. Porque com certeza. Tu viu ali, aqui, ó, uma taxa de administração a 0,67 ao ano, tu ganha isso ao mês. Na poupança. A correção monetária de uma carta tranquilamente ultrapassa a taxa administrativa, dependendo da taxa administrativa que você contratar também, né? Mas a carta, ela atualiza sim. Muito obrigado. É que eu achei que o dinheiro ficava pagando a parcela e eu fiz o cálculo aqui. Não, a administradora Aí seria mais vantagem com investir. certeza, com Do que certeza. deixar o dinheiro lá. Obrigado. Imagina. O consórcio, ele não é um cheque em branco, né? Tu tem que ter um objetivo específico. Tu não faz vou fazer um consórcio de X valor. Não, tu tem que fazer para um objetivo específico. Cláudia, é o que eu falei para mim. Eu faço consórcio, por exemplo, moto. Os meus consórcios são de moto. Eu não tenho carteira de moto. E tu não quer ter Eu só moto, né? faço para pagar o boleto. A finalidade, eu não tenho... A ideia do consórcio natural, ela nasceu para você adquirir bens. Para você vincular um bem como garantia a um valor mais baixo. Mas ela não tem essa necessidade. Por isso que eu falo que, às vezes, os consórcios menores, de menor prazo, eles são bacanas justamente porque chegou no final, você tem acesso a dinheiro. Você não precisa mais vincular o bem. Se levar até o vencimento, é um cheque em branco. Sim. Tu compra o que tu quiser. Ou ainda, contemplou, na sorte. Fiz uma carta de R$ 15.000 e contemplei lá com 5. Você pode pedir para a tua instituição financeira e dizer assim, faz o abatimento do que tem para frente e eu quero tirar os 5 dentro de um prazo que daí a instituição vai tirar. Em 6 meses, 3 meses, eu quero o valor. Eu quero os R$ 5.000. Eu não quero os 15, não quero dar andamento. Só que daí precisa contemplar. Contemplei, eu tenho acesso ao valor e daí cada instituição vai depender das regras do jogo ali, mas você vai ter acesso ao dinheiro e não precisa vincular nenhum bem. Mais alguém? Como é que eu tô de tempo?
identifica oportunidades no seu padrão de consumo, o que é necessário a gente otimizar, o que é supérfluo e daí não por nada tem um cartãozinho ali de crédito, a gente reduzir e a gente eliminar o desperdício. É o que eu falei, retomando lá sobre os streamings. E referente ao lance já da própria carta, dá para usar também? Como é que funciona? Gente, adorei que vocês adoraram o consórcio. Que eu acho que eu entrei numa furada, então eu tô... Já estou analisando aqui pela palestra, eu acho que eu entrei numa roubada. Diga, não ouvi tua pergunta. Não, só o lance da própria carta. O embutido. Embutido, isso, como é que funciona? Eu vou te dar números redondos, né? Vamos supor que eu fiz a contratação de R$100 mil, uma carta, e na minha instituição a gente trabalha com lance embutido de 25%, é o máximo. Quando você dá o lance embutido, você vai ter acesso a R$75 mil. O que tu deu de embutido, tira do valor que tu contratou. Tu não paga nada, tu só avisou lá. Eu quero entrar na jogada com 25% de lance embutido, que daí você vai entrar num outro perfil de sorteio, né? São grupos. O lance livre, que é o que dá 28, 29, 30, 40 mil reais, para ter os 100. O lance embutido, você vai concorrer com aquelas pessoas que tiveram a mesma ideia que você. Vamos colocar aqui, mas eu só vou ter acesso a 75 mil. Ficou claro? Claro que sim. Pode. Ele também faz o abatimento das prestações também, tipo, se é 25 mil, né, foi o valor ali... Sim, se você for contemplado, depois da contemplação... 25 mil, 75 mil, eu coloquei lá na conta dele. Aí, na minha instituição, é o que eu falo, gente, cada uma é uma, né? Mas você tem duas opções de escolha. Ou diminuir parcela... Número de parcelas, eu fiz uma contratação em 100 meses e agora eu tenho 75, eu quero colocar 75 meses e manter uma parcela de R$1.000. Ou eu quero manter a parcela eu quero diminuir o valor das parcelas e manter em 100 meses. R$750. Tem as duas opções. Aí você que escolhe depois da contemplação. Ou antes de dar o lance também, depende da instituição. Mais alguma dúvida? Gente, perguntem. Gente, cada um tem a sua história. Busca definir o que é e o que não é importante para você. Às vezes, o que é importante para mim é uma viagem com a família e pro Querem perguntar? Não? Às vezes o que é importante é uma viagem em família para o outro é o carro novo. É o que eu falo, cada perfil, cada adequação, cada um sabe o salário que ganha, o que pode guardar, o que quer construir de patrimônio. Tem pessoas que não tem o menor sentido construir patrimônio para o futuro. Quer gastar hoje, quer utilizar do conforto hoje, quer morar melhor. Porque se eu fosse fazer um financiamento de imóvel para morar na Palhoça, faz sentido para mim? Não faz sentido. Eu quero morar aqui do lado. Eu trabalho na Câmara, para mim é mais perto, eu tenho qualidade de vida, eu fico menos tempo no trânsito. Tudo certo, gente. Adequem o perfil à realidade de vocês. Ou tem quem queira constituir patrimônio para deixar para os filhos, para as filhas, para os netos. Como você quer que seja o seu futuro? Quais os sonhos você quer realizar? Quais objetivos você quer atingir? Quem vocês querem junto na jornada? E o que é importante ou prioridade para vocês? Muito obrigada. Eu vou pedir um favor para vocês, que leiam esse QR Code e confirmem a presença com nome, telefone,
Eu tenho um brindezinho bem simples para cada um de vocês e quero abrir a perguntas, caso vocês tenham ainda qualquer dúvida, solicitação. Eu trouxe com a Cláudia, eu trabalho para uma instituição cooperativista, como falei para vocês, a ideologia é não trazer nenhuma marca para vocês enquanto instituição, não defender nenhuma bandeira de banco, mas a ideologia da cooperativa é 2 pinheirinhos. Então, a gente manter o financeiro e o sustentável, no geral, iguais. Então, trazer isso para vocês, espero que vocês tenham gostado das dinâmicas, da abordagem do assunto, trazer essa simplicidade de, às vezes, não é um negócio, bicho de 7 cabeças. E perguntem, gente, entendam a vida financeira de vocês, conversem em casa, conversem com as esposas, com os maridos, com os filhos, sobre qual é a renda de vocês, o que vocês querem projetar para o futuro, para, de fato, que a nossa qualidade de educação financeira seja melhor a ponto de a gente não ser passado para trás. Ou a gente, por impulso ou por emocional, a gente faça aquisições de coisas que não fazem o menor sentido daqui 1 ano ou 3 meses depois, né? Então, obrigada pela presença, pelo tempo de vocês e fico à disposição aí. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade.